A notícia da morte de Jed se espalhou pelas ruas empoeiradas de Redenção como um rastilho de pólvora em uma floresta seca. Era um eco cruel de violência, um lembrete severo da rivalidade fervente que assolava suas vidas por tempo demais. Jed, um Granger de nascença, havia sido encontrado sem vida nos arredores da cidade, um único tiro marcando seu peito. Medo e suspeita pairavam no ar, um cobertor sufocante sobre a cidade outrora pacífica. Encontre Ethan. Faça-o pagar por seus crimes. Ou melhor ainda, acabe com ele como se fosse um cão raivoso. Silas Granger, um homem endurecido pela dor e consumido pela vingança, não perdeu tempo. Suas ordens eram rápidas e absolutas. Os homens Granger, com seus rostos marcados pela fúria fria, se espalharam pelo território. Eles eram cães de caça em perseguição, sua presa, uma figura solitária marcada para morrer. Os moradores da cidade, presos no fogo cruzado de uma rixa de sangue que não era sua, cochichavam em tons abafados. Alguns, presos por lealdade ou medo, ficaram do lado dos Grangers. Outros, reconhecendo o ciclo de violência como ele era, mantiveram suas línguas presas, na esperança de resistir à tempestade. Redenção, antes um farol de esperança no vasto deserto, estava à beira do caos. O peso da responsabilidade caiu sobre os ombros do xerife Thompson. Um homem da lei, ligado ao dever e à honra, sentiu a pressão aumentar. Ele conhecia os Grangers, sua reputação implacável os precedia, mas ele também conhecia Ethan, um homem assombrado por um passado do qual não podia escapar. O xerife se viu preso em uma morsa moral, as linhas entre o certo e o errado se confundindo a cada hora que passava. O xerife Thompson, com seu chapéu Stetson desgastado puxado sobre a testa, olhava para a paisagem árida. O sol poente lançava longas sombras, espelhando a turbulência que se formava dentro dele. Ele era um homem de paz, lançado em um mundo onde a violência era a moeda de troca. Seu estômago se revirou com uma mistura potente de dever e pavor. Ele tinha o dever de fazer cumprir a lei, trazer Ethan sob custódia, mas a justiça parecia um conceito escorregadio em Redenção, especialmente quando os Grangers estavam envolvidos. Já vi mortes suficientes, assassinatos sem sentido suficientes para uma vida inteira. Os Grangers, com seu domínio de mão de ferro e sede de vingança, distorcem a narrativa, fazendo de sua justiça a única que importa. Mas Ethan, ele não é um assassino de sangue frio. Eu vi a dor em seus olhos, o peso do mundo em seus ombros. Havia uma tempestade se formando. Ele podia sentir isso em seus ossos. O ar era denso de expectativa, com a ameaça silenciosa de violência. De um lado, ele tinha os Grangers, uma força da natureza movida pela dor e pela raiva. Do outro, Ethan, um lobo solitário encurralado. O xerife preso no meio sabia que, qualquer que fosse sua escolha, o sangue seria derramado. O pensamento o corroía, minando sua determinação. Ele havia jurado defender a lei, mas de que adiantava a lei quando ela servia apenas para perpetuar um ciclo de violência? As linhas se confundiam. O certo e o errado se tornavam indistinguíveis sob a luz áspera de Redenção. Ethan, seu nome um sussurro ao vento, cavalgava rápido e determinado. O ritmo constante dos cascos contra a terra seca era um lembrete constante do perigo que o envolvia como uma mortalha. Ele era um homem em fuga, não da justiça, mas das garras venenosas da vingança. Os Grangers o caçavam, sua perseguição implacável, sua sede de sangue insaciável. Memórias, nítidas e recortadas como estilhaços de vidro, passavam diante dos meus olhos. Eu via a propriedade da minha família envolta em chamas. Ouvia os gritos aterrorizados, tragados pelo rugido do incêndio. Eu sentia o gosto amargo de cinzas e desespero, a dor lancinante da perda que nunca havia realmente desaparecido. Os Grangers tinham tirado tudo dele, deixando-o com nada além do eco de sua dor e o desejo ardente de retribuição. Ele tentou fugir de seu passado, enterrar as memórias no abraço implacável do deserto. Mas o passado era um perseguidor implacável, seu aperto se intensificando a cada ano que passava. A notícia da morte de Jed, uma vida tirada em um momento de fúria cega, o havia abalado profundamente.
Era um lembrete severo do ciclo de violência do qual ele estava desesperado para se libertar. No entanto, uma parte dele, um instinto obscuro e primal, se alegrava com o caos. Ele era consumido por um turbilhão de emoções conflitantes, tristeza, raiva e uma sensação arrepiante de inevitabilidade. Quanto mais ele se aproximava de redenção, quanto mais perto ele chegava de confrontar seus demônios, mais forte se tornava a atração pela vingança. Mesmo no coração desolado de seu exílio autoimposto, Ethan encontrou momentos de consolo. Eles vieram na forma de Clara, uma mulher tão indomável e resiliente quanto a própria terra. Seu espírito, tão selvagem e livre quanto os cavalos selvagens que percorriam as planícies, corroía o muro de raiva e dor que ele havia erguido ao redor de seu coração. Ela via através de seu exterior rude, reconhecendo a alma atormentada por baixo. Suas cicatrizes são profundas, Ethan, mas elas não o definem. Há mais em você do que essa dor, essa vingança. Seu toque, gentil, mas firme, acalmava as cicatrizes profundas. Seu riso, como o som de sinos de vento em uma brisa de verão, o lembrava da beleza que ainda existia no mundo. Em sua presença, as sombras que o assombravam pareciam recuar, o peso de seu passado momentaneamente esquecido. Perdão, Ethan, é a única maneira de se libertar deste ciclo de ódio. Existe um futuro, um caminho diferente para você. Clara, com sua crença inabalável na redenção e sua força silenciosa, ofereceu-lhe um vislumbre de um caminho diferente. Suas palavras, como sementes lançadas em solo fértil, criaram raízes em sua alma, oferecendo a possibilidade de cura, de um futuro livre das algemas do passado. Eu não concordo com suas ações, Ethan, mas eu entendo sua dor. A escuridão que consome os corações dos homens, eu já vi. Mas em você há um vislumbre de algo mais, uma faísca de humanidade que se recusa a ser extinta. E havia o xerife Thompson, um homem dividido entre seu dever para com a lei e seu próprio senso inato de justiça. Ele não tolerava as ações de Ethan, mas entendia a profundidade de sua dor, as escolhas impossíveis impostas a ele. O xerife tinha visto a escuridão que consumia os corações dos homens e reconhecia em Ethan um vislumbre de algo mais, uma faísca de humanidade que se recusava a ser extinta. Quanto mais eu cavalgava em direção à redenção, mais pesada a atmosfera ficava. O ar crepitava de tensão. O silêncio pontuado pelos grasnidos distantes de corvos, suas asas negras prenunciando a tempestade que se aproximava. A cidade, geralmente agitada, estava estranhamente silenciosa, seus habitantes escondidos atrás de janelas fechadas, seu medo uma presença palpável. Eu podia sentir o peso de seus olhares sobre mim, uma mistura de apreensão e curiosidade mórbida. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Ethan estava de volta. O homem que olhou a morte de frente e viveu para contar a história, havia retornado para enfrentar seus demônios. O palco estava armado para um confronto final, um acerto de contas que deixaria uma marca indelével em redenção. Os Grangers, seus rostos marcados por uma determinação sombria, haviam tomado posição no salão, sua fortaleza, seu covil de iniquidade. Eles estavam prontos para uma luta, seus dedos ansiosos para liberar a raiva e a tristeza reprimidas, que os corroíam por tempo demais. Eles eram uma força formidável, unidos pelo sangue e alimentados pela vingança, sua presença lançando uma longa sombra sobre a cidade. Ethan cavalgou em direção a eles, sua silhueta recortada contra o sol poente, uma figura solitária desafiando as probabilidades. Eu conhecia os riscos, sabia que estava entrando na toca do leão, mas o medo não tinha mais domínio sobre mim. Eu havia encarado o abismo e emergido, temperado pelos fogos da perda e endurecido por anos de solidão. Eu estava pronto para enfrentar meu passado, para acertar as contas que me assombravam por tanto tempo. O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja-sangue e roxo escuro. O ar, denso de expectativa, crepitava com uma tensão silenciosa. Ethan desmontou, o som de suas botas batendo no chão empoeirado, ecoando na quietude repentina.
Ele se ergueu, seu olhar inabalável enquanto encontrava os olhos de aço dos Grangers. Você tem muita coragem de mostrar sua cara aqui, Ethan. Silas, seu rosto uma máscara de dor e fúria, deu um passo à frente. Os anos pouco fizeram para suavizar seus traços endurecidos. Esta cidade não é grande o suficiente para nós dois. Nunca foi, Silas. Nós dois fizemos escolhas. Escolhas que nos levaram a este momento. A tensão se esticou, uma lâmina de barbear separando a paz do derramamento de sangue. Os moradores da cidade, espiando por trás de suas janelas fechadas, prenderam a respiração, presos no aperto sufocante do confronto iminente. O ar crepitava com ameaças silenciosas e o gosto amargo de velhas mágoas. O xerife Thompson, com a mão pairando perto do revólver em seu coldre, entrou no espaço entre eles. Seu rosto, marcado por anos de vida difícil, era uma máscara de resignação cansada. Isso já durou tempo demais. É hora de acabar com isso. A carta tremia na mão de Ethan, seu peso amplificado 1000 vezes pelo fardo de sua decisão. As palavras de Clara ecoavam em seus ouvidos, uma sinfonia de esperança e anseio, um contraste gritante com a cacofonia do confronto iminente. O sol poente lançava longas sombras dançantes, confundindo os limites entre o certo e o errado. Ele olhou para o xerife Thompson, o rosto desgastado do homem da lei, um espelho do dilema moral que corroía sua própria alma. O xerife representava a lei e a ordem, um escudo frágil contra o caos iminente. Mas Ethan sabia que a verdadeira justiça, o tipo que poderia quebrar o ciclo de violência, não residia no cano de uma arma, mas nas escolhas que eles faziam. Os Grangers, seus rostos iluminados pelas luzes bruxuleantes do salão, o observavam atentamente. Silas, seus olhos ardendo com um fogo frio, irradiava uma aura de vingança inabalável, um lembrete severo do caminho que estava diante dele. Ele poderia virar as costas para anos de dor, para a memória daqueles que ele havia perdido. Ethan fechou os olhos, respirando fundo e firme. O ar tinha gosto de poeira e pólvora, um coquetel volátil de expectativa e pavor. Ele podia sentir o peso de seus olhares, o peso da história, o peso de uma decisão que alteraria irrevogavelmente o curso de suas vidas. O silêncio se estendeu, tenso como a corda de um arco, pontuado apenas pelo uivo distante de um coiote. Ethan estava em uma encruzilhada, a carta amassada em seu punho, uma representação tangível da escolha diante dele. De um lado estava a vingança, um caminho pavimentado com sangue e fúria, um caminho que prometia satisfação, mas oferecia pouco consolo. Do outro lado, estava a visão de Clara de um futuro banhado no brilho suave do perdão e da redenção. Ele poderia cavalgar para fora de redenção, deixando os fantasmas do passado para trás, e construir uma nova vida com a mulher que ousou ver o bem nele. Ele olhou para os Grangers, seus rostos endurecidos por anos de amargura e perda. Ele viu o reflexo de sua própria dor em seus olhos, o legado compartilhado de uma rivalidade que havia consumido suas vidas. Ele poderia se libertar do ciclo de violência sem sucumbir à escuridão que ameaçava consumi-lo? O olhar de Ethan mudou para o xerife Thompson, a postura do homem da lei, um estudo em determinação cansada. O xerife representava a ordem, um baluarte contra o caos iminente. Mas até mesmo a lei, Ethan percebeu, era uma faca de 2 gumes, capaz de dispensar justiça e perpetuar o ciclo de retribuição. Ele respirou fundo, o peso de sua decisão caindo sobre ele como um fardo físico. Sua voz, quando ele finalmente falou, era baixa, firme, as palavras medidas e resolutas. Cansei de fugir, mas não estou aqui para lutar. Estou aqui para fazer uma escolha.